Olá, povo de Deus, graça e paz a todos, amém? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para poder avivar e fortalecer a sua fé no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje iremos falar aqui acerca da carta escrita para a igreja de Sardes. Pegue comigo a sua Bíblia e abre ela no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 1 em diante. A boa e poderosa palavra de Deus vai nos dizer desta maneira: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Ser vigilante e confirma aos restantes que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Queridos, esta é a carta escrita à igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela era uma igreja a qual ela estava, como muitas das outras igrejas também, estava se corrompendo e se entregando às suas vontades carnais, estava se entregando às vontades mundanas, e por isso o Senhor vai mandar com que João escrevesse essa carta como uma alerta à igreja de Sardes. Pois bem, João, inspirado pelo Senhor Jesus Cristo, ele vai escrever esta carta à igreja de Sardes. E vai começar a carta dizendo: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nomes de que vives, mas está morto. Queridos, eu busquei o entendimento acerca dos 7 Espíritos de Deus e eu descobri que não tem uma revelação específica acerca desses 7 Espíritos de Deus. A Bíblia não relata com clareza quem são estes 7 Espíritos de Deus, mas nós entendemos que Deus, ele tem por si que o número 7 é o número da perfeição, porque no próprio Apocalipse encontramos outros versículos que também têm citado esses números 7, mas se referindo a outros seres. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, vai dizer que os 7 Espíritos estão diante do trono de Deus. Agora, em Apocalipse 3, versículo 1, diz que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. Agora, em Apocalipse 4, versículo 5, relaciona esses 7 Espíritos às 7 lâmpadas que estão acesas diante do trono de Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, indica que os 7 Espíritos com 7 olhos do Cordeiro, e afirma que estão espalhados por toda a terra. Então entendemos que estes 7 Espíritos não é revelado com clareza, mas ele tem várias maneiras de se aparecer na Bíblia. 7 olhos, 7 Espíritos, 7 lâmpadas. Então não se tem uma clareza em se revelar quem são esses 7 Espíritos. Agora, na parte B do mesmo versículo, versículo 1, ele diz assim: conheço as suas obras, tem nome de que vives, mas está morto. Queridos,
Preste atenção comigo, a Bíblia é clara em dizer que o povo tinha nome de que vive, mas estava morto. Como assim? Como pode viver, mas está morto? É simples. Se trazer para os dias atuais, são esses que têm status, têm nome na sociedade, são esses que têm fama, e todo mundo que olha acha que é homem de Deus, porque prega bem, porque tem uma boa oratória, porque tem um bom ensinamento. Aí as pessoas idolatram e diz que é homem de Deus, tem nome de que vive. Mas se for verificar a vida desses, iremos ver que muitos deles estão em pecado com Deus, que muitos deles estão andando em caminhos errados diante de Deus. E é isso que a Bíblia se refere dizendo que tem nome de que vive, mas está morto. E o versículo 2 relata o porquê que está morto. Porque o próprio Cristo vai dizer que não achou as obras perfeitas diante de Deus. O que entendemos que para vivermos na presença do Senhor, as nossas obras têm que ser perfeitas. No livro de João, capítulo 4, verso 16, se não me engano, diz assim: a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Agora, para as nossas obras serem perfeitas diante de Deus, é necessário que nós o adoramos em espírito e o adoramos também em verdade, com sinceridade, porque todo aquele que adora a Deus, mas apenas da boca para fora, a adoração não vem da alma, a adoração não vem do coração. Estes adoram, tem nome de que vive, mas ele está morto. Não tem a sua obra perfeita diante de Deus, porque para a obra ser perfeita tem que ser verdadeira. Todo aquele que pratica a obra do Senhor, mas não pratica na verdade, não pratica com verdade, não é perfeita diante de Deus. Então ele está morto perante os olhos do Senhor. Diante dos olhos dos homens pode estar vivo, pode parecer estar vivo, mas na verdade ele morre diante do Senhor, não tem vida diante de Deus, ele está morto. E Deus só tem propósito, Deus só tem chamada para aquele que vive. Agora, no versículo 3, o Senhor Jesus ele vai convidar o povo a um arrependimento dos pecados. A pessoa pode morrer, espiritualmente falando, mas se ela se arrepende dos seus pecados, ela alcança a misericórdia de Deus, ela alcança a vida. No livro de Provérbios diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que peca, se arrepende, se está morto, ele passa para a vida, ele passa a viver. Então no versículo 3, Jesus convida o povo de Sardes para um arrependimento, para que ele saísse da morte para a vida. A parte B do versículo 3 relata acerca do arrebatamento da igreja. Agora entendemos que naquele tempo Jesus não voltou, mas nós sabemos que no tempo de hoje ele voltará para buscar a sua igreja. Mas nós entendemos que todo aquele que morre, para esse Jesus já voltou. Porque não, depois da morte não tem mais arrependimento, depois da morte não tem mais o que se fazer. Se morreu com Jesus, vai para o céu. Se morreu sem Jesus, vai para o inferno. Essa é a realidade. Então esses aqui já morreram. Então para eles Jesus já veio. E eles não sabiam a hora em que a morte poderia acontecer. Então da mesma maneira Jesus viria sobre eles como um ladrão, em que eles não saberiam a hora em que havia de padecer. E no versículo 4 Jesus vai dizer que em Sardes havia algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e com ele andarão de branco, porque são dignos disso. Agora entendemos que no meio do povo, no meio do pecado aqui, havia aqueles que ainda não tinham contaminado as suas vestes, não tinha entregado o seu espírito ao mundo, não tinha entregado a sua alma ao pecado, mas tinha andado em branco com Cristo. Eles tinham andado em perseverança, eles tinham vigiado, eles tinham se afastado do pecado. E Jesus vai dizer que esses andarão de branco com ele. Quando que isso aconteceria? Nos céus, no juízo final, quando ele colocará o povo
um grupo à esquerda e um grupo à direita. Na direita ele dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas o que está à esquerda ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos te conheço. Apartar para onde? Para o fogo eterno, que é o inferno. Então aqui Jesus está dizendo que os que perseveraram e vigiaram irá andar de branco com ele. E não é diferente do dia de hoje. No dia de hoje, todo aquele que não contaminar suas vestes, todo aquele que se desviar do mal e praticar tudo o que a Bíblia diz para praticarmos, nós andaremos de branco em ruas de ouro com Jesus. Essa é a verdade. E aquele que não faz o que a Bíblia diz, e aquele que vai errantemente pelo caminho, esses infelizmente terão as suas vestes manchadas e não serão brancas naquele grande dia, e a sua condenação será um inferno. Para poder andarmos de branco, temos que renunciar ao que o mundo nos oferece. O que o mundo nos oferece: mulheres, prostituição, bebida, idolatria, tudo isso, o que o mundo nos oferece, tudo que é pecado, temos que renunciar, temos que deixar de lado. Nada disso. Hoje, Copa do Mundo, quantas pessoas hoje, crentes, conhecedor da verdade, estão assistindo a Copa e diz que não tem nada a ver. Queridos, é bem provável que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo vai dizer: não, mas não tem nada a ver assistir a Copa, não tem nada a ver porque é só um jogo, eu sou patriota, eu tenho que assistir. Nada disso. Se você está dando ibope para aquilo, você tem parte naquele erro também. O que tem de santidade em um jogo de futebol? Nada. Você assiste um jogo de futebol, qual partido de um jogo de futebol que nós assistimos que não tem um jogador que xinga o outro, que não tem alguém que fica com raiva do outro, que não tem alguém que quer bater no outro? Quando é que não tem? Sempre tem em todos os jogos. E como podemos dizer que Jesus compactua com isso? Se as pessoas estão xingando aos outros, estão tendo ódio uns dos outros, e se você assiste, está dando ibope, você está compactuando com aquele erro. Porque se não tiver audiência, não tem repercussão. Se não tem repercussão, eles não fazem. Porque a mídia é movida à audiência. Então, queridos, não assista. Porque você está se entregando ao mundo, ao pecado. Você está compactuando ao erro. O que você está ganhando com isso? Olhamos para o Brasil. O Brasil está na miséria. E se o Brasil ganhar a Copa, ganhamos o que com isso? Exatamente nada. Muito pelo contrário. Perdemos muita coisa, porque na Copa foi investido milhões. E na saúde e nos ensinos foi investido o quê? Nada. Então, queridos, não vamos participar disso. Nós somos a noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. A noiva não se contamina com o mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai. Temos que ser diferente. Temos que agir diferente. Não assista a Copa. Não entregue os seus desejos a esse mundo. Afasta de ti todo esse mal. E andarás de branco com Jesus Cristo. Na glória. Na glória. Temos que nos desviar desses males. E no versículo 5 a Bíblia vai dizer que aos que vencerem andarão de branco com Jesus, e de maneira nenhuma ele riscará o seu nome do livro da vida, e ainda confessará o seu nome diante de Deus e diante dos seus anjos. Agora, olha, preste atenção comigo. Olha a honraria que Jesus dará para nós, os que vencermos. Andaremos de branco com Jesus, o nosso nome de maneira nenhuma será riscado do livro da vida, e ainda ele confessará o nosso nome a Deus e aos seus anjos. O próprio Cristo nos dará essa honraria. Mas aos que vencerem, aos que não se entregarem ao mundo, aos que não se entregarem ao pecado, aos que não se entregarem às vaidades, às avarezas, aos que não se entregarem aos desejos carnais, todo aquele que renunciar ao pecado e viver baseado na Bíblia, esse terá vida com Deus. E o seu nome não será riscado do livro da vida de maneira nenhuma. Sabemos que para entrar no céu, o nosso nome tem que estar no livro da vida. E para o nosso nome estar no livro da vida, é necessário andar da maneira que Jesus nos tem mandado. Lemos a Bíblia. Queridos, acabei de dizer da Copa e vou falar de novo. Quantas pessoas, quando a Copa ganha, eles soltam fogos, eles fazem festas, eles soltam o som festejando, compra grades e grades de cervejas, carnes e carnes para poder comemorar o jogo.
E agora eu te pergunto, o que essas pessoas fazem para comemorar o que Jesus fez por eles? Me dizem, o que essas pessoas têm feito para comemorar a honra de ter a liberdade de adorar o nome do Senhor? O que elas fazem para comemorar o que Jesus fez na cruz do Calvário? Nada. E Ele deu o seu sangue por nós. O que aqueles homens que entram em campo estão fazendo por nós? Nada, estão fazendo por eles mesmos. Eles estão ganhando milhões para aquilo. Mas Jesus não. Jesus ele veio e deu a sua vida por nós e nada ele ganhou, muito pelo contrário. Ele foi cuspido, chicoteado, mas ele não negou. E hoje a gente pregamos a palavra para as pessoas e eles não querem dar ouvidos. Eles até questionam, falam que não quer saber de Deus, mas quando é para assistir a Copa do Mundo eles estão ali assistindo. E até soltam fogos, comemoram quando o Brasil faz gol ou quando ganha. E para Jesus, o que você tem feito? Eu te pergunto, você tem feito para a Copa do Mundo o que você nada tem ganhado com isso? E quando Jesus morreu por você na cruz, meu querido? O que você tem feito com isso? O que você tem feito para agradecer a Deus o sacrifício que Ele fez por ti? Pense nisso. Que Deus abençoe a todos. Esse é o vídeo que eu tenho para vocês. Que vocês venham meditar neste vídeo, nas palavras que eu falei. Que vocês venham compartilhar esse vídeo, venham deixar seu like e venham divulgar para nos ajudar, amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que na paz do Senhor eu também estou ficando. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.